Então, não tire os olhos de Jesus, não afaste o olhar dele. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a nós estarmos perplexos, nos sentirmos perseguidos ou abatidos, ele não nos abandona. Ele morreu em nosso lugar. Ele é a nossa esperança, e é para ele que nós devemos nos olhar. Nós temos que olhar não para a situação no momento, não para o mundo, mas nas coisas que nós não vemos, as coisas que nós vemos por fé. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós enxergamos. Essa a primeira mensagem que eu queria trazer. 2 encorajamentos aqui. Não perca a sua fé e olhe para Jesus. Por que nós temos que olhar para Jesus? Por que nós não temos que olhar para as coisas desse mundo? E sim para as coisas que nós não vemos, que são eternas, né? As coisas desse mundo são temporais. A palavra de Deus diz que o mundo passa e com ele as suas concupiscências, a sua maldade, várias coisas que existem nesse mundo que jaz do maligno vão passar. Mas ela diz que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E essa palavra, essa mesma palavra que foi colocada no teu coração e que gerou a fé. Então não perca a sua fé. Olhe para Jesus, porque você não é deste mundo. Nós vemos ali em Hebreus 11 que diz o seguinte, fala ali sobre a história dos heróis da fé. E também fala que todos aqueles homens ali, os heróis da fé, Abraão, Jacó, conta uma história, se vocês quiserem ler depois, Hebreus 11, é bem interessante, os heróis da fé. Todos esses homens, esses grandes homens de Deus, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, eles viram elas de longe. E crendo, abraçaram ela, tomaram posse. Crendo-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra, certo? Jesus fala assim, ó, quando Abraão me viu, ele exultou, ele viu meu dia, ele exultou, porque Deus prometeu para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. A promessa, a aliança que Deus fez com Abraão, é uma aliança eterna que ele fez com Abraão. E a história está aí para contar. Hoje nós estamos aqui por causa de uma promessa, por causa de uma aliança que foi feita há muito tempo atrás. Quando Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou colocar as minhas palavras no coração deles. E eles, mesmo morrendo, não perderam a fé. Creram e também sabiam que eles não eram, que esse mundo era passageiro, que as coisas que eles estavam vivendo, as promessas de Deus, elas não são somente para esse mundo, mas as recompensas de Deus, elas são eternas, né? E Pedro também fala, né, lá em 1 Pedro 2,11, ó, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, aqui nós sabemos que existe uma batalha entre a carne e o espírito, mas o que eu quero focar aqui é mais um texto bíblico ressaltando que nós não somos desse mundo, que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos, que a nossa vida aqui ela é passageira, por isso que nós não temos que olhar para as coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem elas são temporais, elas passam, a palavra de Deus diz aqui, ó, ali nesse versículo de 2 Coríntios, nós estamos meditando no versículo 18, mas no versículo 16 ela fala assim, ó, por isso, ainda que o nosso homem exterior, ainda que a gente morra, ainda que a nossa carne morra, ainda que nós sejamos corrompidos, o nosso homem exterior, o interior ele se renova dia a dia. E diz assim, ó, que a nossa tribulação momentânea, ela produz para nós um peso eterno de glória. Um peso de glória eterno. As nossas aflições nesse mundo não se comparam com a glória que há de se revelar. Paulo falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo muito grande para você, para sua família, para sua vida, e é algo que vai muito além desse mundo, vai muito além das coisas que a gente vive nesse mundo. Deus prometeu que Ele iria preparar uma morada para nós, uma morada no céu, ó. Ainda que nossa casa, que nosso corpo terrestre, se Deus quiser, nós temos em Deus um edifício, uma morada, uma casa que não foi feita por mãos humanas, mas foi uma casa, uma morada feita por Jesus nos céus.
tá? É isso que essa mensagem que eu quero falar para vocês. Você não é desse mundo, você é estrangeiro. Esses homens viveram, creram, abraçaram as promessas porque sabiam, estavam vendo lá na frente, na eternidade, estavam vendo que essa promessa é uma promessa de vida eterna. Então essa é a mensagem final. Não perca a sua fé. Olhe para Jesus. Você não é desse mundo, você é estrangeiro. A nossa casa, a nossa morada, a nossa pátria é nos céus. Tá escrito lá em Filipenses, Paulo declarando assim, ó: pois a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo da humilhação, o nosso corpo terrestre, a nossa carne, vai transformar esse corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então aqui nós vemos uma promessa, mais uma promessa de Deus, dizendo que ainda que nós temos que a nossa pátria, ela está no céu. Nós não somos desse mundo. Jesus lá em João 14, ele fez uma promessa para nós. E é com essa promessa que eu quero encerrar esse vídeo. A promessa de vida eterna. Ainda que nosso corpo se desfaleça, ainda que nosso homem exterior se corrompa, em meio a tribulações, em meio a aflições, em meio a esse mundo, né, que Jesus disse que seria um mundo conturbado, porque ele jaz do maligno. Ele diz para nós olharmos para ele, para nós não perdermos a nossa fé, porque nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa morada, a nossa pátria. Por que pátria? Porque pátria significa que nós pertencemos a uma nação, a um país. E Paulo falou assim, ó: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação adquirida. Nós somos adquiridos pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros das promessas, das riquezas, das recompensas eternas. E essas recompensas eternas que têm que encorajar a nossa vida em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao mundo atribulado, em meio a esse mundo que nós estamos vivendo hoje, em meio à pandemia, em meio à falta de esperança, em meio ao desemprego, em meio à fome, em meio à morte, em meio ao medo que nós estamos tendo de ficar doentes, de morrer também, né? Em virtude desse Covid. Nós temos na palavra de Deus encorajamento. Nós não somos desse mundo, tá? E eu quero encerrar com vocês aqui com uma das promessas mais lindas que Deus deu na sua palavra. Lá em João 14 está escrito o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Quando Jesus faz essa promessa e em seguida ele promete o Espírito Santo, antes dele ascender aos céus, ele falou bem assim, ó, que nós receberíamos o Espírito Santo, né? E ele diz assim, ó: se ele não for, o Espírito Santo não vem. Só que o que ele foi? Ele não nos deixou órfãos. Em João 14 ele é uma promessa de que Deus não deixaria a gente órfão, que ele prometeria o Espírito Santo dele, mas ele deixou o Espírito Santo e foi se assentar à direita de Deus. Jesus foi, porque ele foi preparar um lugar para nós, preparar essa casa, essa morada que nós estamos falando, esse tabernáculo, esse edifício, o nosso tabernáculo terrestre. Ele vai ser corrompido, ele pode ser corrompido. Nós podemos morrer, mas Deus está preparando, Jesus foi preparar um lugar para nós. E ele disse, vou preparar-vos um lugar, mas não vou deixar vocês órfãos. Ele enviou o Espírito Santo e ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não vai nos deixar sozinho, ele não vai nos abandonar. Ele foi preparar um lugar, ele fez essa promessa de preparar uma casa para nós nos céus. E ele diz, eu retornarei. Certo? Então hoje nós vivemos na expectativa, e talvez você se pergunte assim, ó, faz muito tempo que Jesus fez essa promessa e ele nunca voltou. E hoje a gente vê, às vezes as pessoas até zombando disso. Mas sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele queria que você vivesse nessa expectativa da volta dele. Essa volta que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, que a Bíblia diz que assim como um relâmpago atravessa o Oriente vai até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Nós vivemos nessa expectativa. Então, qual que é o nosso pensamento? Que nós temos que ter. Se eu morrer agora, se o meu homem interior se corromper, se o meu tabernáculo se desfizer, o meu tabernáculo dessa carne, o que eu
eu sou salvo? Eu tenho a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante que o ser humano tem que se fazer. Se eu morrer hoje, o que vai ser? Todo mundo busca um sentido após a morte. E a palavra de Deus diz que se nós morrermos em Cristo, nós seremos ressuscitados na sua vinda. Quando ele vier, em 2 Tessalonicenses diz que primeiro ele vai ressuscitar, se nós estivermos mortos, ele vai ressuscitar os mortos. Depois, nós que estamos vivos, seremos arrebatados a ir encontrar o Senhor nos ares. Então ele foi preparar lugar e ele não nos abandonou, deixou o Espírito Santo, mas ele ainda vai voltar. Ele vai voltar. Essa é a promessa dele. Nós temos que viver nessa expectativa. Nós não sabemos o dia de amanhã. E assim como aquelas virgens prudentes, nós temos que vigiar. Nós não temos que ser as virgens imprudentes, as nécias, que estão com o seu sem azeite na sua bandeja, que vão pedir para os outros. Nós temos que estar preparados, vigilantes, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. A volta dele é iminente, nós vivemos nessa expectativa. Ainda que em meio a tribulações, meio a angústias, nós temos que viver a esperança da glória. Nada, nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais, o coração do homem não penetrou isso. Quando Paulo foi arrebatado para os céus, ele falou que ele viu coisas lá que ele não consegue expressar. João expressou coisas que ele viu em Apocalipse, mas Paulo falou assim, eu não sou capaz de dizer. Então é por isso que ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O ser humano não está preparado, não sabe o que Deus tem preparado para aqueles que amam, para aqueles que creem no nome dele. Então, se você precisa consertar alguma coisa na sua vida, se você precisa corrigir, o tempo é agora, o tempo é hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O Filho do Homem está vindo. Jesus está voltando. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não perca a sua fé. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você não é desse mundo. Você tem a promessa da vida eterna. Ele está voltando. Vamos ajeitar aquilo que precisa ser ajeitado. Vamos arrumar a nossa vida. Vamos se consertar. Porque Ele está voltando. Também eu queria deixar uma oração com vocês agora, né? Pai amado, Pai querido, eu quero orar, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Quero deixar, Senhor, no coração de cada um, Senhor, essa mensagem que a Tua palavra venha, Senhor, trazer, Senhor, entendimento, venha estar trazendo, Senhor, conserto, venha estar trazendo restauração, venha estar trazendo cura interior, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é espírito, ela é vida, ela é verdade, ela liberta, Senhor, ela restaura, Senhor. Ela reconcilia, Senhor, um coração pecador, um coração, Senhor, cheio de erros, cheio de falhas, mas ela, Senhor, nos lava, ela nos purifica, Deus. Por isso eu quero deixar essa mensagem, Senhor, para essas pessoas que estão ouvindo. E oro para o Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, no coração dessas pessoas. Está trazendo, Senhor, encorajamento. Não deixe, Senhor, com que, Senhor, meus irmãos percam a fé. Não deixe com que eles percam a esperança, Senhor. Não deixe com que eles percam, Senhor, a visão, que os olhos deles estejam voltados para o Senhor, Pai. Porque há uma promessa, Senhor. O Senhor disse, Senhor, aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. E nós temos a promessa da vida eterna, Senhor. Porque nós cremos no Teu nome. E o Senhor disse, todo aquele que invocar o Teu nome será salvo, Pai. E nós vivemos nessa expectativa da Tua volta, de um dia onde o Senhor irá, Senhor, pegar o nosso corpo terrestre humilhado, irá nos glorificar, irá nos transformar no corpo da sua glória, Senhor, porque nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos, somos estrangeiros, Senhor, nós pertencemos, Senhor, aos céus. O Senhor nos fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós temos, Senhor, as promessas de que nós vamos herdar o reino do Senhor, as riquezas da Tua glória. Eu deixo essa palavra no coração dos meus irmãos, e eu oro, Senhor, para que o Senhor venha guardar o coração de cada um, a mente e o coração, Senhor, que a paz do Senhor, Pai, que excede todo o entendimento humano, guarde a mente e o coração dos meus irmãos, Pai, em Cristo Jesus, tirando toda aflição, toda angústia, toda tribulação, Pai, porque o Senhor prometeu que mesmo angustiados não estaríamos desamparados, não seríamos destruídos, não seríamos abandonados. O Senhor não desampara, o Senhor não abandona, o Senhor prometeu e vai estar conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Guarda o coração de cada um, Senhor, na Tua paz, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.